Ele quer economizar energia e para isso você acaba engordando, porque o nosso cérebro acumula energia e funciona de um lado só. E como funciona de um lado só, o que acontece com o nosso sistema? O nosso cérebro, né, e a nossa formação reticular, ela envia informações para o corpo inteiro. Mas, como você funciona praticamente, as informações que chegam ao cérebro são praticamente de um lado só, o que acontece? A resposta a nível de córtex para a formação reticular também se dá mais por um lado. E com isso, metade do seu corpo passa a ficar mais flácido, disfuncional. E o outro lado fica mais forte, a musculatura fica hipertrófica e também disfuncional. E com isso, por exemplo, quem mastiga só desse lado, o ombro faz isso. Se você perceber na rua, a maioria das pessoas ou está com esse ombro levantado ou está com esse ombro levantado. É sempre um lado que está mais levantado que o outro. E com isso, o lado que levanta, não levanta só o ombro, porque nós temos fáscias musculares que fazem com que todo o corpo do mesmo lado fique estirado para cima, até os quadris, inclusive até o pé. Porque do lado que você mastiga muitos anos, o pé quase que sai do chão. E o peso do seu corpo vai ficar todo do outro lado, do lado que você não mastiga, fazendo com que aquela perna do lado que você não mastiga fique sustentando todo o peso do seu corpo. E as articulações dessas áreas vão sofrer muito. Então, o que vai acontecer? Você vai ter dores articulares, desde o pé, tornozelo, joelho, quadril, cintura, escapular e a cabeça tendendo a ficar para o lado da mastigação, o que vai ocasionar sérios problemas para a sua visão. Que o nosso cérebro, né, nós temos 12 pares de nervos cranianos, que agora atualmente se chamam nervos encefálicos. Esses 12 pares têm 2 pares de nervos que são para comandar a postura da cabeça e o plano bipupilar no horizonte. Se você tiver com o plano bipupilar no horizonte, a sua cabeça está equilibrada no tempo e no espaço. E tem 2 nervos responsáveis por isso. Um é o vestíbulo coclear, que dá audição e equilíbrio, que mantém a cabeça com o plano bipupilar no horizonte. O outro é o 11º nervo acessório, que comanda os 2 músculos trapézio e os 2 músculos esternocleidomastoideu, que mantém a cabeça equilibrada com o plano bipupilar no horizonte, mesmo quando você fala e também, principalmente, quando você faz mastigação. Quando você mastiga desse lado, a cabeça permanece com o plano bipupilar no horizonte e você mastiga sem nenhum problema de desequilíbrio, de tonteira, porque o seu plano bipupilar está no horizonte e os seus canais semicirculares que dão o equilíbrio da cabeça estão na posição espacial correta. E com isso você fica equilibrado. E com a mastigação unilateral, o que ocorre? Se você mastiga desse lado, a tendência é a cabeça inclinar para o lado que você mastiga. Mas quando você inclina a cabeça para o lado que você mastiga, o seu plano bipupilar sai do horizonte. Então, o córtex cerebral é avisado e faz com que o nervo acessório posicione a cabeça através do músculo trapézio e esternocleidomastoideu. Só que você mastiga muito desse lado, o que acontece? Quando a cabeça vai para o plano bipupilar no horizonte, o ombro vai junto, porque os músculos estão encurtados e também hipertrofiados. Só que a pessoa não nota isso, porque isso é um comando a nível subliminar e o seu cérebro
não percebe isso. O cérebro do paciente não percebe e não entende. Mesmo que percebesse, ele não tem a informação científica adequada para ele mesmo se consertar. Você está vendo como é a loucura da fisiologia do corpo humano? É muito louco e nós precisamos corrigir isso. Isso é o que eu faço com o trabalho do método HBT-CFA. Então, voltando, perdão. Então, voltando à fibromialgia. O indivíduo, nessa situação de mastigação de um lado só, respirando pela boca, ele tem toda essa dificuldade no dia a dia. E essas articulações, porque o corpo está totalmente desequilibrado, todas as articulações, tanto do lado de mastigação quanto do lado de não mastigação, todas essas articulações passam a ficar disfuncionais. E com isso podem ter vários problemas, desde artrite, artrose, e nas pessoas que têm um grau de mobilidade articular muito alto, pode ter as articulações frouxas. E essas articulações frouxas podem se deslocar. Por exemplo, da articulação temporomandibular, o cara abre muito a boca, a mandíbula pode cair. Ou então deslocar o osso do fêmur, a cabeça do fêmur se deslocar. Perdão. A cabeça do fêmur pode se deslocar e sair da posição. E é um problema muito sério, principalmente nas pessoas que têm um grau de mobilidade articular alto e estão velhos. É muito comum acontecer isso, ok? Então, o que eu coloco como a etiologia, a origem do problema da fibromialgia? Primeiro, a respiração pela boca e a mastigação de um lado só. E isso vai fazer o quê? Como eu já falei antes, vai ocasionar bilhões de informações nocivas, que são as nocicepções, para esse local chamado formação reticular. Ok? Não só a formação reticular. Essas informações nocivas também vão para todo o sistema nervoso central, através, né, dos núcleos sensitivos do nervo trigêmeo. E também vai para o córtex motor, vai também para a estrutura da formação reticular, vai para o sistema límbico e hipotálamo. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o que controla as nossas emoções, que controla a nossa memória. Como? Tem uma região do cérebro chamada amígdala. Essa região é que controla nossas emoções, principalmente as reações de fuga ou luta. Né? Que você vê algum problema na frente, imediatamente a amígdala analisa se você tem que lutar contra essa situação ou se você tem que correr dessa situação. E tem o hipocampo, que também faz parte do sistema límbico. O hipocampo é que grava as nossas memórias. Então, você vê uma coisa que pode vir te agredir. Imediatamente essa informação chega à amígdala e também ao hipocampo. O hipocampo vai lembrar que você já viu uma situação, ou já leu, ou viu um filme sobre essa situação. E imediatamente o seu sistema límbico, a amígdala, vai resolver se você vai fugir ou vai lutar. Ok? E o hipotálamo? O hipotálamo controla todas as informações, as principais informações para o ser humano se reproduzir na face da Terra. E quais são essas informações importantíssimas para o ser humano? Primeiro, fome. O ser humano tem que comer, senão ele morre. Sede. O ser humano tem que beber água, senão ele morre. Terceira, o sono. O ser humano tem que dormir, senão ele morre. E por último, para a reprodução do ser humano na face da Terra, o sexo. Se não houver sexo, não vai haver reprodução e o ser humano vai desaparecer da face da Terra. Então, gente,
todas essas estruturas, formação reticular, que comanda todo o sistema muscular, o sistema límbico, que controla nossas emoções e nossa memória, e o hipocampo, que controla toda a parte importante de você viver em cima da Terra, todas essas áreas recebem diretamente essas informações nocivas ou nocicepções através do nervo trigêmeo. Isso é muito importante, porque eu estou falando com vocês agora e isso está acontecendo comigo, está acontecendo com todos vocês, que o nosso cérebro, de todo ser humano na face da Terra, todos os cérebros têm essas estruturas que eu estou me referindo agora. E se você está mastigando de um lado só, né? Ou está respirando pela boca, você tem esses problemas, né? E como você tem esses problemas, nós, né, que fazemos o método HBTC-RFA, e principalmente eu, que sou o inventor desse método, eu estou à disposição de vocês para redimir e, quem sabe, curar esses problemas, principalmente a fibromialgia que ataca vocês, ok? Eu gostaria muito de receber algum contato de vocês a respeito da saúde de vocês, como é que está, como está a sua saúde e o que eu, autor do método HBTC-RFA, posso fazer por você. Muito obrigado.